E finalmente eu li o livro Cinco Esquinas, do escritor peruano Mário Vargas Llosa. Cheirando a livrinho novo, com uma bela tradução pela Alfaguara Brasil, com uma capa bonita que não é brilhante, afinal de contas é Alfaguara, embora eles estejam orcotizando em algumas capas, mas aí a gente perdoa e tudo bem. Como é comum aos livros do Llosa, a leitura foi muito veloz. Parece que os livros do Llosa têm alguma ligação, acho que já é o terceiro livro que tem a figura de uma mulher lendo, nesse caso é um jornal e faz todo sentido com a história do livro. Em Elogio da Madrasta é uma questão à parte na minha vida, meu sonho é ver aquela foto inteira, ou seja, se alguém souber qual é a fotografia do Elogio da Madrasta, por favor, me mande correndo e você vai ganhar um espaço no meu coração pro resto da vida. E em Travessuras da Menina Má, que tem aquela foto belíssima, apesar das semelhanças das capas, a gente nota diferenças nas personagens femininas. Nesse livro, as personagens femininas são mais burguesas do que nos outros, menos culturizadas e um pouco menos sagazes, sem aquelas brincadeirinhas típicas e tão gostosas das personagens femininas do Llosa que a gente adora. Quando começar os Cinco Esquinas, a gente não vai esperar uma Dona Lucrécia do Caderno de Dom Rigoberto, do próprio Elogio da Madrasta, e tampouco a maravilhosa Lili de Travessuras da Menina Má. Vargas Llosa vai expurgar anos muito difíceis no Peru e anos muito difíceis para ele, que são os 10 anos da ditadura do Fujimori no seu país. Para quem não sabe, ele disputou a presidência do Peru no ano de 1990, perdeu para o Fujimori, uma margem muito pequena, eleição contestada até hoje, e eu acho que ele nunca superou essa história direitinho. Foram anos muito terríveis para o Peru, a gente sabe que foram anos muito difíceis para aquele país. Nos Cinco Esquinas, ele traz à tona histórias bastante pungentes desse momento que o Peru inteiro passou, sem entrar em detalhes por exemplo, da castração indígena imensa, mas focando num assunto bem interessante de como a imprensa agia a favor do Fujimori e do seu braço direito chamado de Doutor, personagem real, que vai aparecer no livro, vai figurar algumas vezes. O livro vai partir do pressuposto de duas mulheres que são muito amigas, a Marisa e a Chabela. Elas são respectivamente casadas, uma com um engenheiro que tem uma grande mineradora e a outra casada com um advogado de muito sucesso. E certa noite, tem toque de recolher, a Chabela vai dormir na casa da Marisa. Comecinho da noite, os pés das duas se encontram, então as pernas também se encontram e os corpos começam uma troca mais calorosa e elas acabam fazendo um amor muito bonito. Tem uma cena de sexo feminino muito bonita no início do livro e elas vão desenvolver um romance libidinoso entre elas que em nada poderá afetar o casamento, pelo menos é isso que parece. Na outra ponta, o engenheiro, o dono da mineradora, um milionário, um dos maiores milionários do país, o Henrique, começa a ser chantageado por um jornalista, que é uma figura asquerosa, a própria figura dele é bem asquerosa, o Rolando Garro, que tem uma história pregressa cheia de percalços, até ele ter fundado uma revista chamada Revelações da imprensa marrom, aonde ele toma todo o tempo e todas as páginas da revista para difamar artistas e algumas pessoas célebres, talvez por puro prazer, talvez não. O Rolando Garro porta algumas fotos, algumas coisas bastante constrangedoras da vida deste homem ilibado, e a vida dele passa a ser um tormento e um pesadelo. Enquanto a mulher vive com a amiga um romance tórrido que ele não sabe, ele começa a ser atormentado por uma questão que aconteceu há 2 anos atrás e ele está sendo chantageado por isso. Como é típico dos romances do Mário Vargas Llosa, as histórias começam a ser entrelaçadas. Cada capítulo vai tratar de um núcleo desses personagens. E quando a gente entra no núcleo do jornalista,
a gente vai descobrir que ele acabou com a vida de muita gente. Aparecem personagens que foram artistas de rua, de rádio, de televisão, com quem ele acabou com a vida, e aparece a própria história dele com uma revista e a sua assistente, que é uma mocinha bastante valente. Ela não tem muito medo das coisas e ela é completamente encantada com o Rolando, então ela tenta fazer de tudo para agradá-lo e para fazer as matérias que estejam mais alinhadas com os desejos do seu patrão. Fica no ar de que talvez ele seja mandado por esse tal doutor que é o braço direito do Fujimori ao longo do livro, coisas que a gente vai desvendando aos poucos. A história é curta, tem uma linha mais parecida com a do último livro dele, com O Herói Discreto. Eu especialmente gostei do livro, outras pessoas leram, me falaram que não gostaram nem um pouco. Eu tento ler um livro de um autor que eu já li muito, como se fosse a primeira vez que eu lesse o autor, e não tentar fazer tantos comparativos com as outras obras. Cinco Esquinas é bem interessante, é um bom expurgo ao quanto a mídia pode ser comprada e o quanto a mídia manipula sim a opinião popular, como é muito bem sabido, e como isso foi usado no Peru de forma bastante eficaz durante os 10 anos em que o Fujimori esteve por lá. Fica a dever um pouco mais de riqueza nessas duas personagens femininas dele. No mais, as denúncias são feitas, ele deixa de lado o ressentimento que ele tem com a América do Sul e com os governos mais progressistas e dá um tom de denúncia bem interessante que ele consegue fazer nos seus romances, mesmo tendo opiniões mais controversas em outros aspectos da vida. Eu gostei de Cinco Esquinas, acho que é um livro bom para se ler. Eu gosto muito dos diálogos do Lhosa e eu adoro as descrições dele. Mas não se deixe levar pela propaganda enganosa que diz que para quem tem saudade de Travessuras da Menina Má, chegou o livro. Não chegou o livro para quem tem saudade de Travessuras da Menina Má. Não tem nada a ver com Travessuras da Menina Má, mas é uma boa leitura. Sinopse em 3 palavras de Cinco Esquinas é: atração, chantagem e imprensa marrom. Boa leitura, até o próximo Literatório. Tchau, tchau. O atual governo cometeu um dos mais atrozes liberticídios da história do Peru, talvez deste vasto mundo, e uma das violações mais cruéis da liberdade de expressão contra um jornalista. Polêmico, é verdade, mas respeitado até por seus piores inimigos, que reconheciam seu talento, sua coragem, sua testosterona, seu profissionalismo e seu amor por esse nosso antigo país. Por que fazemos isso correndo tanto risco? Antes de mais nada e sobretudo por nosso amor à liberdade, porque sem liberdade de expressão e de crítica, o poder pode cometer todos os atropelos, crimes, roubos, como os que ensombrecem a nossa história recente. E por nosso amor à verdade e à justiça, valores pelos quais um jornalista tem que estar disposto a sacrificar tudo, inclusive a vida.